se a gente consegue. Bom, temos um exercício aí para corrigir na página 208 e 209, tá? Então, nós vamos começar por ele. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho hoje sobre luz. Semana passada a gente falou sobre som. Hoje a gente vai falar sobre luz. Dia 208. Procura aí no livro de vocês, módulo 4, página 208. Vamos lá, então. Pessoal que está chegando agora, módulo 4, página 208. Bom, essa página 208 e 209 que a gente tem para corrigir, a 209 falava um pouquinho sobre as ondas sonoras, que foi o que a gente viu na semana passada, né? Falamos sobre o som na semana passada. A 208, ela fala um pouquinho sobre a nossa semana retrasada, tá? Que a gente começou a estudar as ondas, os tipos de ondas, vimos a estrutura de uma onda, quais são os elementos que uma onda tem. Então, esse exercício, ele falava mais da semana retrasada do que a gente viu naqueles desenhos que eu mostrei a vocês. Bom, no número 1, nós vamos completar as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, a gente tem um quadrinho aí com algumas palavras e a gente vai usar essas palavrinhas para completar a letra A, B e C. Então, vamos lá. De acordo com sua característica, a onda pode ser classificada em... Quais são os dois tipos de ondas que a gente viu? Nós vimos dois tipos de ondas. Kelly tá abrindo o livro, só um instantinho. Kelly tá abrindo o livro, só um instantinho. Tá. 208. Tá bom. Depois que a gente corrigir essa página, a gente vai precisar do caderno também, tá? A gente vai fazer algumas anotações no caderno, porque a gente vai ter uma aulinha sábado também. A segunda aula, de 8h50 até 9h40. Aí a gente vai fazer uma atividade, um exercício, e vocês vão precisar dessas observações que vocês vão anotar no caderno. Marcos, eu estou daqui da escola, e para dar aula aqui na escola a gente tem que usar esse fone, e esse fone é um fone de celular. Então, fica baixinho mesmo. Vocês já tentaram aumentar aí o volume do celular ou do computador de vocês? Tá no máximo já. Tá no máximo? Uhum. Eu também, no máximo. Vocês não têm nenhum fone, não? Vocês Eu estão tô de tentando? fone. Eu tô de fone. Mesmo Não... assim tá baixo? Uhum, mesmo assim tá bastante baixo. Caramba. Bom, vou tentar chamar tio Gilbert para ver se ele me ajuda. Para ver se ele me escuta. Tio Gilbert, você tá por aí? Tio Gilbert?
Bom, eu tentei chamar ele pelo Zap. Vamos ver se ele vai me ouvir, gente. Para ver se ele pode me ajudar aqui. Ô, Aline, Ô, esse fone é teu, o fone que você tá usando? não é meu, não. É da escola, do computador aqui da escola. Então ele deve ter dado defeito, igual o meu. Eu tava usando outro fone, só que começou a ficar, tipo, baixo demais do que eu falava. Aí eu tive que comprar outro. Vê se melhorou. Mais ou Mexer, menos. mas eu não sei o que eu posso fazer. Ainda tá um pouquinho baixo. Bom dia, amiga. Bom dia, turma. Oi, tio Gilbert. Você Bom consegue me dia. ouvir? Bom dia. Amiga, vamos conferir esse áudio aí? Fala comigo aí, por favor, para me ouvir aqui. Vê se você consegue me escutar aí. Está muito baixo, eles estão reclamando que está muito baixinho. Realmente tá muito baixo. Na sua tela aí, do lado da hora, tem um microfonezinho? Tem um desenho de um alto-falantezinho. Peraí, deixa eu ver o do microfone. Normalmente ele é o primeiro, antes do... Que Aqui aparece o alto-falante, tá o aparece... alto-falante. Ah, não, aí você tá no fone, né? Faz o Tô no seguinte, fone. clica em cima desse alto-falante. Esse aí é o 10, né? Clica com o botão direito em cima do alto-falante e manda abrir mixer de volume. Ok. Abriu. Dentro do mixer de volume aí, você consegue identificar o microfone? Tá alto-falante, som do sistema. Esse som aí tá lá em cima, no máximo? Quando você fala e quando eu falo, ele não mexe, não. Tá assim, sem som. Som dos sistemas. Oi? Peraí. Tá no 100. Vê se melhorou. Ele tá no 100. Tá, mas aí é só saída do alto-falante. A gente tem que encontrar o microfone. O primeiro íconezinho do... Pode fechar essa tela aí. Lá do lado da hora. O primeiro desenhozinho aí não tem microfone? Não, é o alto-falante. E naquela mostrar ícones ocultos. Vê no próprio aparelho aí se não tem uma regulagem para você aumentar na sua mão aí. Não. Esse aí é onde você fala. Vê mais embaixo um pouco se não tem uma regulagem aí. Não, na sua mão mesmo, na sequência do fone. Saiu do seu ouvido, próximo à sua boca é onde você fala. Vai descendo mais embaixo. Aí. Não tem uma regulagemzinha aí, não? Não, é uma rodanazinha? Não, é uma borrachinha. Beleza. Aí complicou. Tá muito baixo, Gilbert. Até eu ficando segurando assim, fica muito baixo. Tenta aproximar mais da boca. Vê. Deu uma melhorada, não deu, turma? Vê aí, gente. Melhorou um Sim, pouquinho. deu uma. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, sim. Sim. Que aí tá mais próximo aí da sua boca. Dá uma... Não é problema da sala, não, porque a outra turma, a 72, também reclamou que estava bem baixinho. Aí agora eu entrei e eles estão reclamando também. É o fone mesmo. É o fone mesmo. Você teria que estar bem próximo aí da boca aí, ou falar um pouco mais alto, mas aí falar mais alto é meio complicado. Aí não tem nenhuma regulagem para isso aí ficar mais próximo. Não fica tem. muito baixo. Eu até vi aqui nessa parte da conexão que está no computador, mas também não tem. Não tem nada.
Eu não sabia que era baixinho assim, senão eu tinha trago aquele meu. É, Aquele meu cabe aqui, não cabe? cabe. É só tirar esse e colocar, né? Aquele Exatamente. outro. Da próxima vez eu já sei, vou trazer o meu. Isso, galera, eu vou pedir aí a compreensão de vocês aí, a gente vai tateando, qualquer dúvida, vai solicitando a professora e a gente vai ser um pouquinho baixo, mas aí a gente vai seguindo. Como vocês são nonos, vocês são tudo 1000%, vai dar tudo certo. Tá bom, galera? E qualquer coisa, liga lá para Brasília. Valeu, galera. Boa aula. Obrigado aí, tá? Bom, vamos tentar então, gente. Se vocês não conseguirem me ouvir em algum momento, vocês me chamam que eu repito, tá? O que eu estiver falando, eu repito. Só para a gente não perder de zero essa aula, porque se eu ficasse na minha casa, a gente ia perder de zero, porque eu estou sem internet, aí eu vim para a escola para pelo menos a gente não perder de zero. Vamos tentar alguma coisa aí. Bom, vamos lá. Vou ficar segurando aqui para ver se segurando fica melhor. Então, vamos lá. No número 1, letra A. De acordo com sua característica, a onda pode ser classificada em... Nós temos 2 tipos de onda, tá? Quais são essas ondas? Quais foram as palavrinhas que vocês completaram aí? São sonoras e a outra não sei. Não. Onda sonora, ela é um exemplo de uma onda. Isso, ó, Letícia colocou eletromagnética e mecânica. Isso aí, essas sim, essas duas são os tipos, tá? A onda sonora é um exemplo de uma onda mecânica, tá? Ela está dentro da onda mecânica. Então, na letra A, aí, o primeiro tracinho aí independe a sequência. Pode ser eletromagnética e mecânica ou mecânica e eletromagnética, tá? Tanto faz. A ordem não vai alterar nada aí, não. Opa. Então, na letra A. Quem está entrando agora, o pessoal entrou um monte de gente agora aí. Estamos corrigindo. Página 208. Começamos a corrigir agora. Estou na primeira questão. Aí agora sim, ó, as ondas sonoras, aí foi o que Rian falou. As ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. E a luz, é o que a gente vai ver hoje, é um exemplo de onda eletromagnética. Então, na letra A, a gente tem 4 palavrinhas aí para encaixar nessas linhazinhas. Mecânica, eletromagnética ou eletromagnética e mecânica, sonoras e luz. Aí na letra B. Ao movimentar a extremidade da mola para cima e para baixo, produz-se uma... O que a gente produz quando faz com a mola assim? Uma onda? Isso, uma onda. Vocês já tiveram aquela mola maluca? Já, sempre quebrava. Então, naquela mola maluca, a gente consegue fazer isso, esse movimento, né, de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz, e aí ela, naquela molinha, ela vai
proporcionando ali algumas ondas. Só que toda vez que a gente brinca dessa maneira, ela embola toda, né? E aí é uma desgraça para desembolar aquilo. Minha filha teve uma, quando era pequena, eu desisti, porque embolava toda hora aquilo. Aí, por fim, numa que eu fui desembolar, quebrou, aí eu joguei fora. Desisti de brincar com ela com aquilo. Que se propaga, ó, fazendo cada ponto da mola oscilar na direção vertical. E aí a gente encerra essa frase aí. Aí depois tem uma outra frase ainda na letra B. A propagação da onda ocorre na direção horizontal, sendo assim perpendicular à direção de oscilação. Esse é um exemplo de onda. Se na de cima foi vertical, essa é uma onda transversal. Então, na letra B, a gente tem o primeiro tracinho onda, o segundo vertical e o terceiro transversal. Agora, na letra C. Ao comprimir e soltar uma parte da mola continuamente, produz-se uma onda que oscila na direção horizontal. Paralela à direção de oscilação. Esse é um exemplo de onda longitudinal. Tem aí no de vocês. Aí o número 2 aí do livro aparece uma onda, né, bem parecida com a que eu mostrei a vocês. Deixa eu ver até se ainda está aqui. Ó, na semana retrasada, a gente viu esse desenho aqui. Lembram? Então, aqui a gente tem a representação de uma onda e os elementos que ela possui, tá? A gente tinha visto esse desenho. Aí, mediante a esses elementos, ele faz algumas perguntas. Ó. A gente tem aí algumas letrinhas representando as cristas, algumas letrinhas representando os vales. E aí ele pergunta, ó, na letra A, que letras representam, respectivamente, as cristas e os vales no esquema? Então, vamos primeiro pelas cristas. Lembrando que as cristas são essas regiões mais elevadas, tá? A parte de cima. Quais são as letrinhas que representam aí as cristas? A, E, I, M, Q e U. Isso, muito bem. São todas essas letrinhas, essa sequência de letrinhas aí da parte de cima. A, E, I, M, Q, U. E os vales? Quais são as letrinhas dos vales? B, D, F. C, G, K, O, S. A parte de baixo, Rian, na linha vermelha. Tá? Então, vamos lá. Número 2, então. Letra A. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, me parem, tá? Que aí eu explico de novo. Cristas. Aí nos vales.
E, G, K, S. Aí depois disso ele pergunta: quantos ciclos completos foram executados nessa onda? Bom, para a gente contar os ciclos, né, que é a frequência da onda, ciclo e frequência é a mesma coisa. A gente utiliza as cristas. Só que nesse caso aí, ele começou com uma crista incompleta e terminou com uma incompleta também. Então, o que a gente faz quando é nesse caso assim? A gente vai contar as que estão completas e depois a gente vai juntar a que está incompleta da ponta com a que está incompleta da outra ponta e vai formar mais uma, tá? Porque esse desenho ele começou e terminou com cristas incompletas. Ele não fez igual o meu desenho. Ó. Toda vez que eu faço um desenho, eu costumo sempre colocar a crista inteira, eu não coloco ela incompleta. E aí, na hora da gente contar a frequência, fica mais fácil. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3. O meu ciclo é de 3, a minha frequência é 3, tá? Mas aí o livro não fez assim, ele começou incompleta e terminou incompleta também. Então, a gente vai juntar essas duas pontas aí. Quantos ciclos vocês conseguiram contar? 5. Muito bem, ó. Nós temos as 4 que estão aí no meio, completas, e aí juntando metade com metade forma mais uma. Então, ele pergunta, quantos ciclos completos foram executados nessa onda? Foram executados 5 ciclos. Só que nas minhas atividades, eu vou passar uma atividade para vocês valendo ponto, um exercício. Nas minhas atividades eu não vou colocar assim, tá? Eu vou colocar sempre daquele jeitinho que a gente desenhou no caderno, sempre ela inteira, e a gente vai utilizar a palavra frequência, igual a gente fez na aula passada. A primeira a gente tem frequência 4, a segunda frequência 2, a terceira 7 e a última frequência 3. Tá? A gente vai usar assim. Eu acho que fica mais fácil. Mas aí, se vocês observarem no livro de maneira incompleta, vocês já sabem que vocês podem aproveitar se tiver o início, começando o início com uma incompleta e o final terminando com uma incompleta, vocês podem juntar para formar mais uma, tá? Mas no exercício que a gente vai fazer, eu procuro sempre já dar ela certinha para não confundir vocês. Agora, na B. Sabendo que 2 ciclos foram completados em 1 segundo, qual é a frequência dessa onda? Primeira frequência, ó. Isso está na página 198. A gente viu isso na 198. Ele ensina uma formulazinha, né, com relação ao período e aos ciclos. Está na página 198, não, desculpa, está na 199. Então, a gente tem aí, ó, uma frequência de 2 Hz. Depois ele pergunta o período. Período de
0,5 segundos. É a metade desse 1 segundo aí. Como tem uma frequência 2, a gente divide 1 por 2. Aline, como é que você fez a frequência? Então, a frequência, ela ensina a fazer lá na 199. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Não, na 199 não, desculpa, na 198. A frequência ensina na 198. Ó. Quando a gente tem um ciclo, olha a explicaçãozinha no finalzinho da 198. Quando há um ciclo em 1 segundo, então a frequência dessa onda é de 1 ciclo segundo. Então, ou seja, 1 Hz. Aí, depois, na situação 2. Nessa situação, há 2 ciclos em 1 segundo. Então, a frequência dessa onda são de 2 ciclos segundo, ou seja, 2 Hz. Aí, na terceira, a gente tem uma situação com 4 ciclos em 1 segundo. Então, a frequência dessa onda é de 4 ciclos segundos, ou seja, 4 Hz. E assim vai. Ah. Sendo o comprimento da onda igual a 0,3 metros, qual é a velocidade da propagação de onda? Ó, aí ele também explica essa velocidade na página 199. Tá? Tem uma equaçãozinha aí da velocidade. Essa parte aí eu não coloquei para vocês, tá? Porque a gente não vai utilizar essa fórmula, não. Então, nessa letra C, vocês não precisavam fazer, não. Porque teria que executar essa fórmula, e essa fórmula eu não passei para vocês. A gente só foi até lá o período e frequência. Velocidade a gente não viu. Tá? Poderia deixar aí em branco. Agora, na 209, número 3. No número 3, a gente vai ter que relacionar aí as colunas. Até o meu mouse está sumindo. Vamos lá. Nós temos que relacionar o som às colunas aí. Então, nós temos frequência, intensidade, ondas sonoras, nível sonoro e eco. Aí temos que relacionar fenômeno físico que ocorre quando a onda sonora encontra um obstáculo e reflete e retorna. O que a gente chama isso? Eco. Isso, muito bem, eco. Então, o número 5 vai estar associado lá à letra A. Grandeza que relaciona a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte sonora que se pretende medir. Eu coloquei frequência, mas está certo. Frequência, não. Nível sonoro? Nível sonoro, isso aí. Muito bem. Agora sim a frequência, Letícia. Ó, é a característica que define se um som é grave ou agudo. Aí é a frequência. Então, na letra C está associado ao número 1 e na letra B está associado ao número 4. Vibrações que se propagam com uma onda em um meio material. Para que a gente... Como? Não entendi.
Ondas sonoras? Isso, para que a gente escute um som, né, identifique um som, a gente necessita de vibrações e de um meio material, tá? Então, se não tiver esse processo de vibrações e um meio material, o ar ou qualquer objeto, aí a gente não consegue ouvir nada. Então, ondas sonoras está associada à letrinha D, o número 3, a letrinha D. E, por último, mede a energia transportada pelas ondas. Intensidade. Isso, intensidade. Muito bem. Então, vou colocar aí a Que sequência página? direitinho. Alex, estamos na 209, número 3, 209. Número 1, C. Dois. É. 3. E. 4. E. 5. Confere aí o de vocês. Agora no número 4, ó. É com relação a esse selo de ruído aí. O selo ruído é encontrado obrigatoriamente nos eletrodomésticos que produzem ruído enquanto estão em funcionamento. Ele informa o nível sonoro emitido pelo aparelho, dando ao consumidor a oportunidade de escolher o mais silencioso, incentivando assim os fabricantes a desenvolverem produtos que emitam o menor ruído possível. Esse selo é expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em conjunto com uma comissão técnica. Letra A. Qual é o nível sonoro do aparelho ao qual pertence o selo ruído mostrado nessa atividade? Qual foi? 89? Isso, muito bem. 89 decibéis. Esse dB aí significa decibéis. 89 dB. Cuidado com essas unidades de medida, tá, gente? Porque em algumas provas eles confundem, eles colocam justamente para confundir. O decibéis, ele é utilizado a letrinha D minúscula e a B maiúscula. Em algumas provas, quando vem questões assim relacionadas a essa parte de som, eles colocam, às vezes, as duas letrinhas maiúsculas ou as duas letrinhas minúsculas, justamente para confundir vocês. Ou então coloca a primeira maiúscula e depois a segunda minúscula, tá? Então, a primeira é sempre minúscula e depois a segunda maiúscula. Isso no caso do decibel. Na letra... Aline, 89 é muito alto ou é baixo ou é mais ou menos? É mais ou menos, porque olha só, a gente conversando do jeito que a gente está aqui agora, embora vocês não estejam me ouvindo muito bem, estejam com um som bem baixinho aí para vocês, mas se eu estivesse conversando com vocês assim no meu tom que eu estou aqui, geralmente é 60 decibéis, uma pessoa conversando, 60, 80, Tá. dependendo do... Claro que assim, o meu tom de voz, em relação a vocês, o meu tom de voz é um pouquinho mais alto do que o de vocês, né? Porque eu tenho que falar e tenho que fazer com que todos consigam me ouvir. Então, o meu tom de voz
Até eu conversando às vezes em casa, eu acho que eu estou dando aula. Aí meu marido fala, fala um pouquinho mais baixo, porque às vezes, por eu trabalhar com isso, né, e estar acostumada a ter um tom de voz um pouco mais alto, eu acabo falando um pouquinho mais alto. Mas vocês têm um tom, às vezes também, né? Porque quando todo mundo começa a falar junto, aí é uma desgraça. Vocês começam a falar alto também. Mas geralmente é de 60, 80, no máximo 100. Se a pessoa estiver se excedendo um pouquinho mais, é 100 mais ou menos. Não é um ruído aí, 89 não é um ruído tão ruim, não. É mais ou menos um liquidificador, né? Esse aí é de um aspirador de pó, mas é mais ou menos a mesma intensidade de um liquidificador. O liquidificador deve ser mais ou menos isso aí também. Você pode repetir a seda 2 da 208? Seda 2 da 208. Não, então, a seda 2 não é para fazer, não, porque eu não expliquei essa parte. Tá? A seda 2 é a fórmula que está na 199, a fórmula da velocidade de propagação da onda. Eu não passei essa fórmula para vocês, tá? Em outros livros, né, elas nem aparecem. Então, esse livro aqui, ele foi um pouquinho mais além. Na verdade, toda essa matéria aqui, é um livro, assim, bem complexo, porque ele está bem além. Tanto que na parte da onda, ele mostra até uma onda incompleta. E quando eu fiz o desenho para vocês, eu não mostrei essa onda incompleta, porque fica um pouco mais difícil da gente contar. Mas como ele está apresentando aqui, aí eu falei para vocês que a gente pode juntar um início de uma crista com um final de outra crista. Mas a gente não vai ver essa parte de velocidade, não. Tá? Pode ficar despreocupado. Bom, agora vamos na B. Em sua opinião, qual é a importância desse selo para a nossa saúde? Devemos escolher aparelhos que emitam alto ou baixo nível sonoro. O que vocês acham? Qual a importância desse... Eu posso escolher o mais silencioso, Isso. mais confortável para ele. Isso aí. Hoje em dia a gente até tem um ventilador, né, de uma marca famosa, e a propaganda dele, né, é que ele tem um vento forte, porém ele é o mais silencioso do mercado. Então, o que os físicos dessa indústria, né, dessa marca, eles estudam? Todo ano eles inventam, agora eles ainda inventaram um maior, mais potente, venta mais, mas com um ruído mínimo. É muito silencioso o ventilador. Então, o físico dessa empresa, né, dessa marca, ele, cada ano que passa, ele tenta melhorar mais ainda o aparelho. Ele é pago para isso, para melhorar a qualidade do aparelho, no caso do ventilador, né, que é proporcionar um vento forte e com o menos de ruído possível. Então, você pode ligar ali no máximo e o barulhinho dele é bem suave, justamente para quando você estiver dormindo, né, aquele barulho não te incomodar. Tá? Então, esse selo aí ele já tem há bastante tempo e quase todos os aparelhos, quando saem de fábrica, saem com esse selo justamente para você ter a opção de escolher sempre um com uma intensidade sonora bem menor, tá? Mesma coisa o que tem a ver com a eletricidade, né? Existem alguns não, todos eles. O Inmetro é que produz esse selo e a gente tem a oportunidade de comprar hoje em dia aparelhos que tenham um consumo mais baixo de energia. Né? Então, se você vai comprar uma geladeira, se você vai comprar uma televisão, uma máquina de lavar, vem já nesse produto uma etiqueta do Inmetro
que vai te dar aí a quantidade de energia gasta. E aí eles classificam por uma escala. O A é aquele que tem um gasto de energia menor. Aí o B, mais ou menos. O C, o D e o E. O E é o que gasta mais. Aí se você vê essa etiqueta no produto, ela vem colada no produto. Quando você vai na loja, você verifica aquela etiqueta que está ali. Se você pode escolher por um que tem o consumo A, que é um consumo menor, você não vai comprar um com consumo E, né, que gasta mais. Então, a gente sempre procura observar essas etiquetas com essas unidades de medida para a gente sempre comprar um melhor, tá? Bom, então vamos escrever isso aí. Letra B. Permitir ao consumidor escolher aparelhos Gente, eu estou me levando uma coça aqui no computador da escola. Tem hora que o mouse agarra que não vai de jeito nenhum. Professor, quando você for digitar, pode soltar o fone. O fone Não tem problema não. Você pode soltar o fone quando for Mas se for digitar. digitar, você solta o fone. Tá. Então vamos lá. Permitir ao consumidor escolher aparelhos Ah, que ótimo, não foi. Chegou aí para vocês a resposta? No meu aqui sumiu. Minha filha está aqui rindo. também chegou. Chegou? Ué, e aonde foi parar o meu aqui? Que coisa estranha, gente. Eu tô tomando uma A mim coça. chegou. É mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Chegou. Ah, tá, consegui ver. Ele tinha sumido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente colocar. Devemos escolher aparelhos que emitam alto ou baixo nível sonoro. O que a gente tem que escolher? Um que emite alto ou baixo nível sonoro? Baixo. Baixo. Vai. Então temos que completar aí mais um pedacinho. Devemos escolher sempre aparelhos que emitam baixo nível sonoro. Pois o excesso de ruídos podem causar danos à saúde.
Completem aí, então, de vocês aí. Ali eu coloquei na justificativa que eu coloquei assim, porque, porque assim incentivará os fabricantes a desenvolver produtos que emitem o menor ruído possível. Ok, pode ser também. Muito bem. Bom, e aí hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre luz, tá? E aí eu tenho um experimento aqui, que é até da minha filha, mas que, na verdade, ela aprendeu esse ano também, essa matéria, mas ela vai voltar a rever novamente no 9º ano. Só que da maneira que ela aprendeu esse ano, é de uma maneira bem simples, né, a nível de 3º ano. Mas quando ela chegar no 9º ano, aí ela vai ter uma noção um pouquinho melhor sobre o que é essa intensidade de luz que a gente está acostumada a receber aí no nosso dia a dia, a utilizar, né, e a perceber também. Bom, mas antes de eu mostrar o experimento a vocês, e depois eu vou tentar fazer aqui com ela, o dela está quase escangalhando, mas eu vou tentar fazer aqui. Se arrebentar é porque a gente já brincou tanto que ficou ruim. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem um que é bem legal. Ela gostou bastante. Aí o de vocês eu vou ensinar de uma forma mais resistente. O dela é de papelão. Então o barbante, quando vai passando pelo papelão, acaba corroendo o papelão. Então ele está quase que corroendo tudo, está quase arrebentando. Mas o experimento de vocês, se vocês quiserem fazer, vai ser de uma forma mais resistente. Antes de eu mostrar o experimento, tem uma perguntinha aí na página 210, ó, para vocês tentarem responder. Ele coloca assim, ó, você já se perguntou o que é luz? Alguém sabe me explicar, com as palavras de vocês, o que seja uma luz? Luz, na minha opinião, é tudo que ilumina alguma coisa. É tudo que tem um efeito de iluminar. Tá, e aí a gente consegue Luz é uma capacidade de visão, não? ter acesso a essa luz como? Como que vocês têm Com os acesso olhos. à luz no dia a dia de vocês? Bom, a luz do sol, ela vem direto do sol. A luz da lâmpada, ela vem feita de uma carga elétrica. Isso. E aí, como que você consegue perceber isso, essa luz? Um ambiente iluminado de um ambiente não iluminado. Como que você... Pela questão que, quando a luz está ligada, eu consigo enxergar alguma coisa. Porque meus olhos, Cara, eles estão feitos para enxergar coisas claras, não coisas escuras como a noite. Por essa questão, eu não consigo enxergar um lugar, uma casa escura e fechada. Tá, e aí, o que vocês acham que tem nos nossos olhos? Vamos ver se vocês lembram lá do 7º ano. O que tem nos nossos olhos que vai fazer a gente perceber essa intensidade luminosa? Retina, eu acho, né? Não, não é retina, não. É a retina, sim. E tem Hã? e tem uma outra parte que está associada também à intensidade da luz que a gente recebe. Então, Os nossos olhos, eles neutram uma certa quantidade de luz, né? isso. Isso. Aí quem faz isso? Aí já não é a retina. Quem faz A isso? íris? Não. A íris é a parte colorida. Hum, hum, hum. O que a gente E tem? cor? Qual é o nome dessa bolinha que a gente tem? Preta. Essa bolinha menor que está no meio do olho. Pupila? Pupila, muito bem. Pupila, isso aí. Então, ela que vai controlar
essa intensidade de luz que a gente recebe, tá? Então, por exemplo, eu estou num ambiente fechado, porém, né, que eu estou dentro da sala, porém, eu estou de frente para a janela que está vindo uma luminosidade terrível aqui no meu olho, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí pelo computador, pelo celular de vocês, tá Dá até pra ver. refletindo Dá pra ver pelo óculos. o óculos, né? Então, aí o que acontece? Se eu tivesse num ambiente fechado, provavelmente a minha pupila ela estaria de uma forma. Quando a gente vai para um ambiente externo, um ambiente aberto, né, ela se protege, então ela fecha um pouquinho. Quando a gente está em um ambiente fechado, com pouca luminosidade, ela fica maiorzinha, né? E quando a gente está lá fora, na rua, com a presença do sol, ela vai e fecha, tipo, protegendo essa intensidade da luz. Porém, a minha aqui, ela não deve estar muito aberta, não. Porque, embora eu esteja num ambiente fechado, mas eu estou de frente para a janela está aberta e está incidindo muita iluminação aqui. Provavelmente, ela vai estar um pouquinho fechadinha, ela vai estar menor, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente identifica essa quantidade de luminosidade que a gente recebe, né? Através do nosso corpo é dessa maneira. Mas aí, voltando, o que vocês acham que é luz? É tudo que faz a gente conseguir enxergar. Capacidade de visão. Isso aí. A grosso Capacidade de modo, né? visão. É o que Rian falou, é tudo que a gente consegue, o que vai facilitar a gente a enxergar alguma coisa, tá? Quando a gente está num ambiente sem luminosidade nenhuma, que a gente chama na ciência de região Professor. afótica, a gente não consegue identificar nada ali. Oi, Alex, pode falar. Não. É pra ver se tá funcionando aqui. Ah, tá. Então, a grosso modo, o que Rian falou é isso aí mesmo, tá? Mas aí, agora, a gente vai pegar o nosso caderno e nós vamos anotar de uma forma mais bonitinha o que é luz, tá? Porque a gente vai precisar dessa definição para depois a gente fazer uma atividade. A gente vai... eu vou passar para vocês valendo ponto para o quarto bimestre, tá? Então, vou colocar no chat para vocês anotarem aí no caderno. Anotem no caderno, porque vai ter alguns pontos importantes. Aí, se a gente anotar aí no livro, vai ficar tudo bagunçado. Então, acho melhor anotar no caderno, porque aí, quando vocês forem fazer o dever vai ser no caderno também, vocês podem ir pesquisando também essas anotações no caderno. Vou colocar lá no chat, então. Nós estamos estudando luz em nosso cotidiano. Então, a luz é forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. Então, de uma forma mais bonitinha, né, mais científica, resumindo o que Rian falou, luz é forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano, tá? Ou seja, tudo que a gente consegue enxergar, visualizar, tá? Se tiver presença de luz,
a gente vai conseguir identificar o que está ao nosso redor, tá? E aí, depois dessa perguntinha, ele comenta mais uma outra, né? Ele faz uma outra pergunta, ó. Qual é a influência da luz solar na vida dos seres vivos? Para que a gente precisa da luz solar? Quem sabe me dizer? A fotossíntese. Isso, né? Das funções da luz solar é que é através dessa luz que as plantas conseguem fazer o processo de fotossíntese. Professor, que página é isso? 210. Ah, tá. E aí as plantas fazendo esse processo renovam novamente o ar, né, o oxigênio do ar, e aí todos os seres vivos do planeta conseguem se manter vivos aqui, tá? Então, a luz é fundamental para o processo de fotossíntese e também para a manutenção da nossa vida. Quem sabe Professora, dizer... aquele negócio que você botou lá de luz já pra anotar no caderno, certo? para anotar no caderno. Eu posso resumir? Tipo, colocar luz, 2 pontos, capacidade de divisão. Pode Pode, ser? pode. Tá. O que... Coloquei no livro, professora. Tá, tudo bem. É porque a gente Na vai parte que tem debaixo do livro. a gente vai anotar outras coisas. Aí as outras coisas que a gente anotar, eu não sei se vai dar para anotar aí no livro. Ah, tá. Então vou anotar no caderno. Essa, tudo bem, não tem problema não. Com relação a gente agora, o que a gente consegue captar dessa luz que vai favorecer o nosso corpo? O que vocês lembram aí? Com relação à luz do sol, né? Vocês deram o exemplo aí da luz do sol, que faz a fotossíntese. Vitamina D? Uma luz natural. Vitamina D, muito bem. O que mais? A vitamina D ela vai proporcionar o que ao nosso corpo? Alguém sabe? Fortalecer os nossos ossos? Isso, muito bem. Isso aí. Então, ó, através da luz, né? Só que uma luz natural, né, a gente está falando por enquanto de uma luz natural. Sim, também, Iago está falando que a luz solar, né, é bom para a pele sem excessos, né? A gente sabe que a gente não pode tomar sol em excesso, porque aí se a gente ficar muitas horas sem uma proteção, aí o que seria um benefício já passa a ser um malefício, tá? E aí a gente já pode ter, gerar, né, proporcionar aí um câncer por conta dessa exposição em excesso, tá? Mas também é fundamental. Muito bem. Aí ele comenta de novo. Ah, então é por isso que as pessoas, realmente, lá no deserto, essas coisas assim, pessoas que atravessam o deserto costumam usar campanha. Isso. Isso foi uma coisa que eu nunca entendi. Eu pensava, já que tá tão calor, não era melhor ficar com menos roupa? Exatamente. A roupa, né, é uma maneira de proteger. Realmente não dá para entender, mas é por conta disso, tá? Lá é uma temperatura tão excessiva que por mais que a pessoa esteja com aquela roupa comprida, de manga comprida, né, aquela roupa até o pé, vai refrescar mais do que se ela tivesse totalmente exposta, vamos dizer, de biquíni ou de sunga no meio do deserto. Então é por isso que eles usam aquele tipo de roupa. Fornecer energia fornece. Agora, essa parte aí da água de estar no estado líquido, aí não faz muito sentido não, porque essa parte da água estar no estado líquido, né? A gente tem o ciclo da água, que é um ciclo contínuo, né? Então a gente tem essa presença de água no estado líquido por conta desse ciclo.
por exemplo, chove, né? Aí a água vem para cá, para a superfície, aí automaticamente ela fica na superfície por um tempo, ela evapora, sobe novamente, vai parar nas nuvens, aí essas nuvens ficam carregadas, acontece a chuva novamente, então isso é um ciclo contínuo, não para nunca, não tem um início, não tem um fim. Né? Então, por isso que a gente continua tendo essa água no estado líquido. Agora, o que pode proporcionar um aumento dessa água no estado líquido é porque com a incidência da luz solar, né, a gente acaba tendo o aquecimento global e aí tendo o derretimento das geleiras. E isso para a gente não é bom, né? Pode ocasionar futuramente aí alguns problemas, porque o nível do mar pode aumentar e aí a gente sofrer com isso. Então, com relação a essa parte, isso não é bom para a gente, tá? Bom, aí ele vai e pergunta de novo, ó, deixa eu ver aqui. De que maneira o ser humano pode utilizar a luz solar para seu benefício? Então, vocês já disseram aí, né? Uma delas... Fortalecer os ossos. A produção de vitamina D, né, para melhorar a qualidade dos ossos. Então, o correto, a gente não faz isso, mas deveria fazer. É todo dia pela manhã, tomar um pouquinho de sol, né, ou então no finalzinho da tarde. A gente não tem tempo disso, mas o correto seria isso, né? Se um médico... se você for ao médico, ele vai te falar, tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto e o idoso, principalmente o idoso, que tem uma perda óssea muito grande, ele precisa daquele solzinho da manhã, de tomar um pouquinho de sol pela manhã para ter um fortalecimento ósseo adequado. Bom, aí depois, embaixo, ele mostra, né, uma linha do tempo de alguns cientistas que contribuíram para o estudo dessa luz, tá? Então, esses 5 cientistas aí tinham, assim, na cabeça deles perguntas, né, para procurarem respostas a assuntos relacionados à luz. E aí eles começaram a estudar e a investigar para poder obter essas respostas dessas perguntas que deixavam eles inquietos. E um dos cientistas mais famosos, né, com relação a essa parte da luz é esse que está aí em verdinho, ó, que é o Isaac Newton. Já ouviram falar? Ele é bem conhecido na física. Vocês sabem que tipo de experimento que ele realizou para começar a pensar nesse estudo da luz, de como que isso acontecia, como que isso funcionava? Vocês conhecem algum experimento dele relacionado a isso? Sim ou não? Lá da batata? Não sei se é. Não entendi. Negócio da batata? Da batata? E essa eu não conheço não, hein? Como que é essa? Que isso? Do filme lá. Do quê? Conectar o negócio na batata. Eu não sei se é verdade isso ou não. Tá, mas aí é com relação à eletricidade, né? Esse É. experimento? Então, não, mas aí sem ser a eletricidade, a luz que a gente consegue identificar com os nossos olhos hoje. Vocês sabem de algum experimento que proporciona a presença dessa luz? Não. Não? Então eu vou mostrar um agora para vocês. Alguém já viu isso aqui? Já. O que é isso? Já. Alguém sabe? Não sei o nome. Vocês já viram, mas não sabem o nome. É isso? Então, isso aqui é chamado de disco de Newton. Foi Isaac Newton que criou, tá? Para poder entender um pouquinho sobre a luz, tá?
E aí, o que ele quis com esse experimento aqui? Esse aqui que eu falei para vocês que é o da minha filha, mas ele é de papelão. Ó. Então, aqui, ó, ele já está quase rasgando. Ele está por um fio. Mas eu vou tentar, nem que seja pela última vez, eu vou tentar fazer aqui o experimento para vocês verem. Mas eu vou passar um aqui, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Para vocês. Cadê? Tá aqui no... Vou colocar no chat para vocês copiarem aí. Se vocês colocarem na internet sobre disco de Newton, vai aparecer uma infinidade de coisas, tá? Só que tem um canal, eu não sei se eu cheguei a mostrar alguns experimentos a vocês no início do ano. Eu passei alguma coisa, vocês chegaram a assistir alguma coisa do Manual do Mundo? Não. Não, então não deu tempo. A gente, né, no 9º ano, costuma assistir muito esse canal, Manual do Mundo. E nesse canal tem vários experimentos, principalmente de física e de química, tá? Que esse rapaz, ele faz. E um deles é sobre o disco de Newton. No disco de Newton ele tem vários, tá? Tem vários vídeos sobre o disco de Newton. Mas eu anotei um aí para vocês assistirem quando tiverem um tempinho. Ó, azul mais verde mais vermelho igual a branco. Esse é o nome do vídeo. E ele ensina exatamente a fazer esse aqui, só que de uma maneira mais resistente. Ele faz com um CD. Então, se vocês tiverem um CD velho aí em casa, ou um CD virgem, vocês conseguem fazer e não vai arrebentar igual esse aqui, que esse aqui está prestes a arrebentar, tá? Mas o que ele quis com esse experimento aqui? O que ele quis fazer, né? Mostrar com esse experimento. Aqui a gente tem as cores do arco-íris, certo? E aí, quando esse disco ele se movimenta, dá uma junção de cores. Alguém sabe me dizer qual é a cor que proporciona quando a gente junta todas aquelas cores do arco-íris? Isso, Ana Carolina colocou lá no chat, ó, o branco. Aí vocês devem estar se perguntando assim, não, calma aí, filha. Vocês devem estar se perguntando assim, como assim? Várias cores juntas formam branco? Sim, a luz branca é a junção de todas essas cores aqui. E com esse experimento, Isaac Newton ficou muito conhecido, tá? Quando ele criou o disco de Newton para mostrar que a luz branca era a junção de todas as cores, quando ele conseguiu realizar esse experimento, ele ficou muito famoso por conta disso. Então, vocês ainda vão ouvir falar bastante nesse físico, porque ele contribuiu bastante na área da física, tá? Eu vou tentar fazer aqui com que vocês consigam ver aí. Espera aí. Ver se vai dar certo.
girando. Quando eu falar já, aí vocês observem aqui, tá? Vai dar certo. Vocês vão olhar para essa parte colorida. Vai ver o que está acontecendo. Acho que tá bom. Vai. Ó. Conseguiram ver que quando ele gira Ali fazendo mágica. E hoje, no Furacão 2000, apresentaremos a Aline fazendo mágica. Vou tentar fazer de novo para vocês verem, observarem que essa parte toda colorida, quando ela gira bem rápido, ela fica branca. Observem, eu não sei se está dando para vocês verem pelo computador, mas quando a gente faz ao vivo e a cores, a gente consegue visualizar isso. Eu não sei como que fica pela imagem pelo computador, meio complicado, né? Se a gente estivesse aqui junto, a gente iria fazer isso várias vezes. Vou tentar novamente, espera aí. Famoso Blade. Mas deu pra ver, fica meio branco mesmo. Então, vamos lá. Blade. E tem que ter a participação de um coadjuvante. Nesse caso aqui está sendo minha filha. Que não dá para fazer sozinho. Então, uma pessoa tem que ir enrolando o barbante, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela está enrolando o barbante. Vai enrolando até, ó, ficar só a posição aqui do meu dedinho, ó. Chegou aqui. Tá bom, filho, agora vamos lá. Ó. Viu que ele some um pouco? Conseguiram ver que as cores elas somem um pouquinho e aí tem um momento ali que fica bem branquinho? Sim, deu para ver. Deu para ver? Então, através desse experimento é que ele comprovou que a luz branca é a junção de todas essas cores que a gente tem no arco-íris. Agora, alguém sabe me dizer como que esse arco-íris ele se forma? Depois de chover e depois de aparecer o sol. Ele está refletindo a luz do sol. Chuva e sol. Né? Exatamente. Ele precisa, né, para a aparição dele, ele precisa de duas coisas. Das gotinhas, das gotículas da chuva, né? Ele precisa dessa água. E precisa também da luz do sol, tá? E aí, quando a gente fala até um pouquinho aqui sobre isso, quer ver? Deixa eu ver aqui aonde. Vamos lá na página 216. Página 216, número 2. Ó, ele pergunta: como você acha que ocorre a formação do arco-íris na atmosfera? Aí ele explica, ó, quando ocorre a decomposição da luz branca, geralmente percebemos 7 faixas de cores, que são essas cores do disco de Newton. Ele usou as mesmas cores que estão falando aí, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Em dias de chuva, em razão da alta umidade do ar, a luz branca emitida pelo sol pode atravessar gotas de água e se decompor. Dentro da gota, esses raios luminosos são refletidos e refratados e voltam à atmosfera, formando o arco-íris. Assim, a gota de água funciona como um prisma do experimento de Newton. O prisma é esse desenho que está aí em cima da 216, que foi um outro experimento que ele fez também. Ó. Ele pegou um prisma e aí ó, a gente tem todas as cores que ele citou. Quando a gente tem a junção de todas essas cores, ó, do outro lado do prisma sai a luz branca, mostra a luz branca. Tá? Então, também foi um outro experimento que ele comprovou essa presença
de cores na luz, tá? Então, a gente tem a luz branca quando a gente tem a junção de todas essas cores do disco de Newton, tá? Vamos voltar, então, lá para... Agora para 210, o finalzinho da 210. Vocês vão marcar aqui embaixo, ó. Essa última frase aí da 210. Marquem aí no de vocês. Vai ter uma questão no exercício que a gente também vai precisar dessa informação. A luz é uma onda eletromagnética. Na 211, ó, ele mostra que além da luz, existem outras ondas eletromagnéticas, tá? A gente já tinha visto na parte de som, né, alguns exemplos também de ondas eletromagnéticas. Aí aqui ele apresenta outras, ó. As ondas de rádio, que são utilizadas, né, em sistema de comunicação, como telefonia celular, transmissão de emissoras de rádio e televisão. Certo? Aí temos aí as ondas do micro-ondas, né, que esse aparelho ele também funciona à base de micro-ondas que estão ali, que fazem aquecer ou descongelar determinados alimentos, tá? Então, são partículas muito pequenininhas de ondas que conseguem fazer com que esse aparelho funcione. Temos também os raios infravermelhos, esse vocês já ouviram falar, né? E também é muito utilizado hoje em dia. Quando a gente liga a nossa televisão em casa, a gente consegue perceber que a gente utiliza um controle remoto. Nesse controle remoto, a gente tem que ter uma energia ali, né, que é produzida pela pilha, mas a gente consegue ver que são emitidos ali raios infravermelhos que acionam o sistema da televisão, e aí faz ligar a televisão. Aquele stand-byzinho que fica na televisão, aquela luzinha vermelha se apaga, e aí a televisão liga, tá? É uma comunicação através de raios infravermelhos. O espectro visível também é um tipo de onda eletromagnética, que são as mesmas cores do disco de Newton, ó, tem uma reguinha aí com todas as cores mostrando e o comprimento de cada onda. A ultravioleta, que esse a gente tem que tomar cuidado, né, porque está presente nos raios solares, tá, que é o que a gente chama de UVA, UVB e UVC. Então a gente tem que ter cuidado com esses raios, porque eles ultrapassam a nossa pele se a gente tiver sem nenhuma proteção, e pode, dependendo da intensidade e do tempo que você está, pode acabar interferindo na sua pele, tá? E aí causar o câncer de pele. Temos o raio-x, que também é uma onda, tá? Quando a gente tira um raio-x, por exemplo, tá com suspeita de que quebrou alguma parte do corpo. Aí a gente vai ao médico e o médico pede um raio-x. Esse raio-x também é um exemplo de onda. Esse raio, ele ultrapassa a nossa pele e chega lá no osso e aí consegue fotografar o nosso osso, né? Que é como se fosse uma fotografia, o raio-x, por dentro da nossa pele. Então, ele ultrapassa. Por Aline? isso... Oi. Eu vou falar com você. Se o médico fala que X não, é tudo de boa, não vai afetar nada a você, por que ele fica atrás de um escudo com uma janelinha? Isso que eu ia falar agora. Pra gente, né, que faz uma vez ou outra, não tem problema, tá? A gente não faz raio-x toda hora. Agora, você imagina ele, tá?
não sei quantas pessoas ele atende por dia, tá? Vamos dizer, 5 dias por semana, se ele trabalhar só de segunda a sexta, e vários anos da vida dele naquilo ali. Olha a quantidade de radiação que ele iria acumular no corpo dele. Então, por isso que ele fica atrás daquela placa de chumbo. Aquele material ali é um chumbo. O que a radiação causa? Não entendi, Alex. O que a radiação causa no ser Então, humano? a radiação, ela pode causar também câncer, tá? Ela é cancerígena. Por isso que quando a mulher está grávida, tem sempre na porta de um raio-x, né, sempre uma observação para que a mulher grávida não se exponha a esse tipo de raio, né, que é um raio bem forte. E aí, como o bebê está em formação, pode sofrer algum dano na formação do bebê também. Então, o ideal é que só se faça. Quando a gente faz, não vai causar nada na gente, porque a gente vai estar fazendo somente quando muito necessário. Ele não vai pedir à toa, né? Você está com uma suspeita de uma fratura, uma suspeita de uma pneumonia, né? Com o seu pulmão debilitado. Ele precisa ver, aí ele vai pedir. Mas, uma vez ou outra, isso não chega a afetar, não. Agora, no caso dele, que ele se expõe a todo momento, porque ele atende muitas pessoas por dia, e durante a semana toda, e durante anos da vida dele, né? Aí sim, se ele se expor a esse raio, fora daquela placa de chumbo, aí ele pode desenvolver um Professora, câncer, por exemplo. Oi. uma pessoa com imunidade baixa, ela também pode sofrer mais com isso? Quando for fazer um exame desse tipo? Sim, sim. A pessoa com a imunidade baixa, ela está sensível a qualquer coisa, né? Não só a esses tipos de raio, mas com relação a tudo, né? Se você tiver contato com uma pessoa doente, ela pode ter uma sensibilidade maior em pegar essa doença também. Então, tem sempre que ficar sempre em alerta e em observação, porque é uma pessoa que vai ter alguns cuidados, né? Diferente de uma que tenha um sistema imunológico mais forte. Tá? Então, Entendi. pode afetar também. Aí, ó, a gente tem também um outro tipo de raio, que é o raio gama, também muito utilizado na medicina, né? Mas que também, em alguns momentos, ele faz o bem, mas em alguns momentos ele também pode... ele ajuda uma coisa e destrói outra. Tá? É bem complicado esse tipo de raio, porque também é um raio bem forte. Então, ele é muito utilizado no tratamento de câncer, que eles chamam de... A pessoa faz a quimioterapia, depois ela faz a radioterapia, que é a inserção desse raio gama no corpo da pessoa para atacar aquelas células que estavam ali, que eram células cancerígenas. Então, esse raio gama, ele destrói essas células cancerígenas, porém, dão vários efeitos colaterais no corpo da pessoa, tá? A pessoa sente várias coisas. Então, ajuda para um lado, né, que ajuda a combater o câncer, mas, em compensação, a pessoa tem fraqueza, ela fica, assim, bem fraquinha, mal disposta, algumas têm náuseas, têm vômito, então ajuda um lado, mas destrói o outro, tá? Então, por isso que somente o médico especializado naquela área, ele sabe conduzir aquele tipo de tratamento. Se você vai precisar realmente desse tratamento ou desse exame, ou se você pode fazer de uma outra forma, para não agredir o corpo, tá? Porque vai consertar um lado, mas pode prejudicar o outro. Então,
Vidinha está falando com relação aos remédios, né? Que às vezes você toma por uma coisa e às vezes também destrói outras. A medicação é a mesma coisa, tá? Se a gente pegar uma bula e ler uma bula de remédio, a gente não toma remédio nenhum, porque a gente vai ver que vai melhorar uma coisa, mas que pode afetar outras partes do corpo. Então, por isso que a gente não deve nem ler a bula. O médico receitou, então é porque realmente você está precisando. Ele não vai receitar aquilo à toa. Então, porque realmente você está precisando. Então, você toma naquela dosagem que ele falou, durante aqueles dias que ele falou e pronto. Porque se você pegar a bula para ler o que está escrito na bula, a gente não toma remédio nenhum. Porque a gente vai ver que vai melhorar um lado, igual a Alex está comentando, vai melhorar a dor de cabeça, mas em compensação vai doer o estômago, tá? E assim sucessivamente. Pode ser com outras partes do corpo também. Certo? Mais algum comentário aí? Não? Não. Bom, e aí a gente vai comentar agora um pouquinho sobre a interação da luz com os objetos, tá? Existem alguns objetos que vão permitir... também, Iago, também pode acontecer isso. Existem alguns objetos que vão permitir uma passagem de luz com mais facilidade e outros objetos que vão permitir o bloqueio dessa passagem de luz, tá? Aqui, por exemplo, na sala de aula, eu tenho vários exemplos. Na minha frente eu tenho uma janela com um vidro, e não sei se vocês lembram, o vidro da escola, ele não é lisinho, né? Ele tem umas ondinhas, ele é canelado. Quando ele é canelado assim, a gente consegue perceber o que está lá fora, só que a gente não consegue perceber com nitidez. A gente observa a imagem, se eu fechar a janela, a gente sabe que vai ter algumas árvores ali, que vão ter casas ali, mas a gente não consegue visualizar isso com perfeição, tá? Alguns materiais, eles tendem a ter essa característica. E tem materiais, por exemplo, como a nossa porta, a porta da sala também, que aqui está dando até para ver uma parte daquela do armarinho, que não permitem passagem de luz nenhuma, tá? Então, a gente vai entender qual é a diferença desses tipos de materiais. Existem materiais que vão permitir totalmente a passagem de luz, alguns vão permitir uma passagem parcial e outros não vão permitir passagem nenhuma de luz, tá? A gente vai estudar essa diferença agora. Na página 213, nós temos uma porta. Observem aí a porta que está na página 213. A gente tem uma porta em que tem uma parte de madeira, tem uma parte de vidro, né, o meio dela é toda de vidro, só que esse vidro, ele tem uma parte que é fosca e tem umas listrinhas e o vidro é diferente, que ele é bem transparente, tá vendo? Então, nós temos aí 3 tipos de materiais diferentes. Temos a madeira, temos de volta, temos o vidro fosco e temos esse vidro mais lisinho aí no meio. Esse vidro fosco é bem parecido com esse canelado que a gente tem na escola, tá? A passagem de luz dele é bem próxima, bem parecida. Quando a gente tem um material em que não permite nenhuma passagem de luz, igual é a madeira que está aí na porta, igual a madeira dessa porta aqui, né? Se ela estiver fechada, ó, agora ela está fechada. Ela não permite que a luz que esteja aqui nesse ambiente que eu estou, que ultrapasse esse material, né? E vá para o outro lado, que é dentro do armário. Então, quando a gente tem esse tipo de material que não permite a passagem de luz, a gente diz que esse material é um material opaco, tá? Não permite a passagem de luz. Quando a gente tem um material
em que a gente tem uma incidência de luz parcial, mais ou menos, a gente consegue ver que a luz passou de um lado para o outro, porém, às vezes, quando a gente quer observar o que está do outro lado, a gente não consegue ver com tanta nitidez os objetos do outro lado. Aí a gente diz que essa passagem de luz ela é parcial. O material que proporciona isso é o material translúcido, que é essezinho que a gente chama de fosco, de vidro fosco. Então, o vidro fosco é um exemplo de material translúcido. Você consegue ver que tem alguma coisa do outro lado, mas você não consegue ver os detalhes dessas coisas, tá? Você só consegue perceber que tem alguma coisa, mas se precisar ver algum detalhe desse objeto, você não consegue. Agora, nessas linhazinhas que estão aí na porta, a gente vê que é totalmente transparente. Ou seja, se ela fosse um pouquinho maior, a gente conseguiria identificar o que estaria do outro lado da porta, tá? Quando isso acontece, quando essa passagem ela é uma passagem de luz total, a gente diz que esse material ele é transparente. Aí o que o livro fez para a gente entender melhor isso? Ele pegou esses três materiais, pegou um objeto, colocou por trás desses materiais para a gente ver a diferença, tá? Então vamos colocar lá na 215. Observem aí o esquema da 215. Ó, a gente tem uma chave, uma ferramenta aí, uma chave de grifo. E a gente tem, na frente dessa chave, três materiais diferentes. Um pedaço de vidro transparente, um pedaço de vidro fosco, que é o translúcido, e um pedaço de madeira, que é o material opaco. Na imagem A, ó, a gente consegue perceber que houve a passagem de luz por completo. Tá? A luz passou totalmente pelo vidro transparente. Aí, o que a gente consegue observar aí do objeto? Ó? Tudo, todos os detalhes. Todo mundo consegue ver? Que tem uma parte vermelha, aí tem uma parte aí com um pininho, tem uma parte que tem umas serrazinhas. A gente consegue identificar todos os detalhes, porque esse material é um material transparente, então permite a passagem de luz totalmente, tá? Por completo. Na B, é um vidro fosco, que a gente chama de translúcido, material translúcido. A gente consegue identificar que tem uma chave aí por trás do vidro, porém, se a gente precisar verificar certos detalhes, a gente não consegue, tá? Porque a luz, ela passa de forma parcial, tá? Então, o material translúcido recebe uma quantidade de luz, mas uma quantidade de luz parcial, insuficiente para a gente observar todos os detalhes. E o material que é chamado de opaco, a gente não consegue perceber nada dele, nada desse objeto, porque não permite a passagem de luz. Todo mundo entendeu essa parte? Essa parte é fácil. Entenderam? Sim, sim. Então, quem quiser anotar no caderno, pode anotar no caderno. Quem quiser anotar aí na página 215, pode anotar na 215 também, tá? Vou colocar uma observaçãozinha aí também sobre isso. Vamos lá, então. Material transparente. Passagem total de luz.
próximo. Permite. Aline, a última coisa que você passou a última coisa que você passou desse daí do material foi o negócio de luz, né? Você estava falando sobre a luz, né? Antes Isso, de. isso. Foi a definição de luz. Uhum. Agora o material. Bom, copiem aí, então, em algum cantinho aí. Tem um outro experimento também na 212, que também fala sobre essa propagação de luz. Por exemplo, se a gente tiver uma lanterna, né? A lanterna ela trabalha com feixes de luz. Quando a gente aciona a lanterna, ela emite um feixe de luz. Geralmente, esse feixe de luz, ele é direcionado, ele tem uma certa direção, né? Ele tem um foco, tá? Nesse experimento da página 212, ele quer mostrar exatamente isso, que os feixes de luz, a propagação de luz, ela tem, quando é usada uma lanterna, por exemplo, ela trabalha com essa emissão de luz direcionada a um foco. E aí, quando ele pega um tubo, se a gente coloca uma lanterna num tubo reto, essa luz consegue sair do outro lado de forma reta também, tá? Não vai perder nenhuma intensidade luminosa ali. Mas se a gente pegar um tubo, né, se fosse igual um canudinho flexível, se o tubo fosse flexível e a gente moldasse ele de forma diferente, sem ele estar reto, com uma parte para cima, o feixe de luz ele não consegue ser emitido e percorrer aquele formato do tubo. Então, ele vai ter uma perda de luminosidade, tá? É igual quando a gente tem uma lâmpada que não é muito potente, uma lâmpada caseira, por exemplo, que a gente utiliza na nossa casa, e a gente quer iluminar um ambiente muito grande. Por exemplo, se a gente pegar uma lâmpada que está na nossa sala e colocar lá no pátio da escola, não vai adiantar de nada, né? Porque ela não vai conseguir distribuir a luminosidade dela para aquele ambiente. Então, as lâmpadas, né, que são a parte da luz artificial, ela trabalha com essa forma. A gente tem que ter um ambiente proporcional àquela lâmpada que a gente colocou. Por exemplo, a lâmpada aqui da sala. Agora a gente tem duas compridinhas ali no final e aqui na frente a gente tem uma grandona. Se a gente colocasse uma que a gente utiliza na nossa casa aqui, a iluminação ela iria ser prejudicada. Então, com relação à luz artificial, que a gente falou muito sobre a luz natural, né? Mas quase não falamos sobre a luz artificial. Na luz artificial, a gente pode ter essa intensidade também diferente. Por isso que quando a gente vai num supermercado, a gente encontra diversos tipos de lâmpada com potências bem diferentes, né? Justamente para atender ao ambiente em que a gente quer iluminar, certo? Alguma pergunta dessa parte de luz?
Não, não, tá tranquilo. Não. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho, vai continuar falando ainda de coisas que a gente consegue enxergar, né? Aline, Oi. Iago fez uma pergunta aí no chat. A da luz é mais rápida do que do som. A da luz, tá? O som, ele se propaga, mas a gente falou semana passada, ele vai e volta, né, pra gente ouvir. A luz não, a luz ela só vai. Quando ela chega, por exemplo, se eu apertar ali o interruptor, aqui está aceso, né, mas se estivesse apagado, eu iria acender ali, eu iria abaixar o interruptor. Essa, no caso aqui, como é uma energia elétrica, né, essa energia ela ia passar para a lâmpada e automaticamente ela ia acender a lâmpada. Ela não ia precisar voltar ali no interruptor para fazer com que ela funcione. Agora, o som não. O som, para a gente ouvir, para a gente identificar um som, ele vai e volta. A gente falou e ele voltou para a gente ouvir. Então, demora um pouco mais. Tá? Por isso que a luz é infinitamente mais rápida. Aí, na semana que vem, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa parte de ver, né? A gente está falando de ver, ouvir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os espelhos e sobre as lentes, tá? E aí quem usa óculos vai perceber um pouquinho e entender um pouquinho como que funciona a lente de um óculos, tá? O óculos é uma lente corretora. A gente corrige a curvatura da nossa retina, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, aí na aula da semana que vem. Deixa eu só fazer a chamada de vocês, então. Espera aí. Daqui a pouco, Dona Francis Maria está entrando. Cadê meu mouse?